Boa tarde, eu sou Sofia Reis, estou com meu colega Daniel Nogaroli. Boa tarde. Nós estamos começando agora mais uma visão econômica ARBank, referente ao mês de abril, onde nós vamos passar então para vocês as principais informações do mercado econômico nacional e internacional. Começando então pelo cenário externo, no último dia 27, agora de abril, no final do mês, aconteceu um encontro histórico entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul. Esse encontro já estava sendo bastante especulado e realmente aconteceu. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, se encontrou com Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, em uma zona desmilitarizada, localizada na Coreia do Sul. Esse encontro foi histórico por diversos fatores, um deles, acho que talvez até o principal, a primeira vez que um líder da Coreia do Norte passou para o lado sul da Coreia. Isso nunca havia acontecido na história. E o objetivo desse encontro era a discussão em relação à desnuclearização das Coreias, da Península Coreana, né, que já vinha sendo discutida e muito desejada pelo mundo todo por conta dos últimos acontecimentos a respeito dos ataques nucleares, né, que estavam ocorrendo. E nessa cúpula, um outro fator importante que aconteceu foi um acordo de paz que foi feito entre esses dois líderes, que deve colocar fim à guerra que acontecia entre as Coreias. Essa guerra se iniciou em 1950 aproximadamente, e em 1953 houve apenas um cessar-fogo. Nunca houve um fim realmente essa guerra. E para continuar essa discussão da desnuclearização, o próximo passo agora é um encontro também inédito entre o Kim Jong-un e o Donald Trump, o presidente norte-americano. Esse encontro deve acontecer agora no final de maio ou no mais tardar início de junho. Parece que o encontro já tem data e local marcados, mas ainda não foram divulgados. No cenário interno, ainda acontecimentos políticos são os mais falados. Sobre a prisão do ex-presidente Lula, ele continua preso na sede da Polícia Federal, né, em Curitiba. Ele está preso lá já há pouco mais de um mês. Ele foi para a carceragem no último dia 7 de abril. E o ex-presidente ele teve todos os recursos acerca dessa prisão dele negados. Agora, então, ele continua preso, não conseguiu habeas corpus. Ainda existem alguns processos contra ele correndo na justiça. E ainda há muita também especulação a respeito do futuro político dele e também dos outros candidatos, né, às próximas eleições, porque o cenário muda muito com Lula e sem Lula nas eleições. Esse assunto, inclusive, dentre alguns outros fatores, ele ainda influencia muito, inclusive, algumas moedas internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Então é um assunto bastante comentado por conta das consequências dessa prisão, né? Que tem afetado muitos fatores aí da economia, tanto daqui do Brasil quanto fora, né? Já que a Sofia puxou o assunto econômico, começar que agora no final de maio vai ser o IBGE divulgará o resultado do PIB do primeiro trimestre. É bom lembrar que a expectativa para 2018 é que o PIB chegue a 3%. Tá? 2017, lembrando, o PIB do país apresentou o resultado de 1% e rompeu com 2 anos de quedas consecutivas. O IBCBR é um índice que é considerado como uma prévia do PIB, apresentou um crescimento de 0,09% em fevereiro. Lembrando que ele teve queda em relação ao mês anterior. Tá? Outro indicador divulgado no IBGE agora no mês de abril foi a produção industrial. Ela cresceu 0,2% em fevereiro. Esse resultado aconteceu pois 14 das 26 áreas pesquisadas do setor industrial apresentaram aumento. Já o comércio varejista apresentou uma queda de 0,2%. E o setor de serviços apresentou uma alta de 0,1% em relação a janeiro. Agora sobre o mercado de trabalho, a Sofia vai dar um panorama. Esse é outro assunto bastante comentado aqui no Brasil, né, além do que já foi citado, porque novamente o desemprego voltou a subir. O índice ele atingiu a marca de 13,1%,
após algumas quedas que nós vimos no final do ano passado, né? E segundo os últimos dados divulgados agora do IBGE em abril. Então esse índice é referente ao mês de março. Esse resultado, inclusive, ficou acima do esperado pelo mercado. A média que estavam esperando era de que o índice ainda tivesse aumento mesmo, porém ficaria em torno de 12,9, mas aumentou um pouco mais. E ainda como consequência disso, o número de trabalhadores com carteira assinada também caiu. Hoje no Brasil nós temos cerca de 32,9 milhões de pessoas com um emprego formal, que são esses empregos com carteira assinada que a gente fala. E inclusive esse índice, né, esse número é o menor já registrado em toda a série histórica, que se iniciou em 2012. Então, ao mesmo tempo que o desemprego sobe, mesmo com os empregos informais, né, o número de trabalhadores formais continua caindo também. Acho que isso é um grande reflexo da reforma trabalhista, né, que possibilitou pessoas jurídicas, novos contratos entre os empresários e os trabalhadores, e aí acho que agora em maio completam 6 meses, né, da reforma. Ela foi iniciada em novembro do ano passado, né? Ainda não existe nenhum dado oficial sobre esses números, se realmente é uma consequência da reforma ou não, mas existem alguns indícios, alguns estudos aí que apontam para isso, assim, que pode ser uma consequência, assim, das mudanças que aconteceram. É muito cedo, né, pra gente falar em resultado, eles né? estão para divulgar alguns dados, talvez agora, acho que no segundo semestre, justamente por completar 6 meses, né, da reforma. Aí a gente vai ter nós vamos ter dados mais precisos. Legal. Bom, vamos prosseguir com a visão econômica, né? Vou falar da inflação. O IPCA agora no mês de março ficou em 0,09%. Segundo o boletim Focus, a expectativa do mercado para os próximos meses é que o IPCA fique em 0,31% em abril e 0,32% em maio. Lembrando que a meta do governo é de 4,5%, com 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo. A expectativa, segundo o boletim Focus, é que o IPCA fique no final do ano em 3,49%, abaixo da meta estipulada pelo governo. Em relação à taxa de juros, a Selic, a última reunião do Banco Central colocou a taxa em 6,5%. Agora, no meio de maio, se não me engano, entre os dias 15 e 16 de maio, vai ter uma nova reunião do Copom para decidir se haverá um novo corte ou não. Relembrando que eles sinalizaram na última reunião que a possibilidade de fazer um novo corte, indo de 0,25 pontos percentuais, então a taxa cairia para 6,25. Então a expectativa é que isso realmente aconteça nessa reunião. E caso essa taxa realmente caia, a expectativa tanto do mercado como já foi sinalizado pelo Copom é que ela se mantém até o final do ano. Então, na próxima apresentação, provavelmente a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa nova decisão e os impactos na economia dessa nova taxa de juros ou não. Em relação à taxa de câmbio, a Sofia já comentou um pouco anteriormente sobre os possíveis reflexos que a política brasileira, que o cenário político brasileiro interfere na moeda. No mês de abril, a relação com o dólar saiu de 3,31 para 3,50, o valor da moeda, em R$3,50 para $1. A maior cotação foi justamente no dia 30 de abril, tá? Que chegou a 3,50. No mês, o dólar registrou uma alta de 5,76%. Outro fator, além do cenário político, que é importante destacar, e acho que foi o principal que está promovendo esse aumento da moeda, é justamente a possibilidade cada vez mais real dos Estados Unidos promoverem novos aumentos nas suas taxas de juros. Tá? Então,
pelo menos o mercado espera que aconteça isso mais frequentemente, e aí aumentando assim a taxa de câmbio, o dólar em relação ao real. A expectativa, segundo o último Boletim Focus, é que o câmbio chegue do real em relação ao dólar chegue no final do ano em 3,34. Já sobre a balança comercial, começando com as contas externas, a balança comercial registrou um superávit de 6,14 bilhões de dólares em abril. As exportações registraram 19,9 bilhões de dólares, uma queda de 1,6% em relação a março. Já as importações também apresentaram uma pequena queda de 0,1% em relação ao mês anterior, ficando com saldo aí de quase 13,8 bilhões de dólares. Esse resultado do mês de abril é o segundo melhor desse período na série histórica. Já em relação a transações correntes, elas apresentaram um superávit em março de 798 milhões de dólares. O resultado acumulado em 12 meses de aproximadamente 8,3 bilhões de dólares, que é o equivalente a 0,41% do PIB. Projeção para 2018 é que esse déficit nas transações correntes fica em torno de 23,3 bilhões de dólares. Contas do governo central, como vocês sabem, ela é formada pelo Tesouro Nacional, pela Previdência e pelo Banco Central. No mês de março eles apresentaram um déficit primário de 24,8 bilhões de reais. Esse resultado é o maior para o mês desde o início da série histórica. O Tesouro Nacional apresentou um rombo de 4,7 bilhões de reais, já a Previdência um rombo de mais de 20 bilhões de reais. Já o Banco Central apresentou um superávit de 43 milhões. Sobre a dívida pública federal, o relatório mensal da dívida, divulgado pelo Tesouro, registrou um valor de 3,6 trilhões de reais, quase 55 bilhões de reais a mais do que o do mês passado. A dívida pública mobiliária federal interna apresentou um resultado de 3,5 trilhões, um aumento de 1,47%. Tá? Só a dívida pública mobiliária federal interna ela representa cerca de 96,5% de toda a dívida. Já a dívida pública externa encerrou o mês de março com um resultado de quase 129 bilhões, um aumento de quase 3% em relação ao mês anterior. Bom, para fechar a apresentação, um pouco do mercado imobiliário. Sofia? O mercado imobiliário, ao contrário de alguns índices que nós temos visto aí que são bem negativos, ele está apresentando novamente boas notícias para a gente. No último dia 16, a Caixa Econômica Federal anunciou uma redução dos juros para financiamentos da casa própria, né? E elevou o percentual de financiamento para os imóveis usados. Havia tido uma queda, né? E agora eles voltaram para o percentual que eles já praticavam algum tempo atrás. É um fator muito importante para quem está querendo adquirir um imóvel, como a gente já vem falando. O mercado imobiliário está se recuperando gradativamente, mas cada vez melhor, né? A redução desses juros foi então de 1,25%, tanto para imóveis na faixa dos R$800 mil quanto para os de 950 mil, de acordo com as faixas aí de cada estado, né? Tem uma diferença. E o percentual de valor de financiamento, ele subiu de 50%, como havia caído, né? Ele subiu novamente então para 70%. Então 70% do imóvel pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Para compra de imóveis novos, isso para imóveis usados, tá? Para imóveis novos não houve alteração, continua em 80%. Ainda assim é uma boa porcentagem, que facilita bastante a compra para quem está querendo adquirir um imóvel. Essas foram as principais informações, então, do mercado econômico nacional e internacional. O relatório completo vocês podem conferir no nosso site, além de outras informações e informações diárias pertinentes ao mercado econômico e ao mercado imobiliário no nosso blog. Fiquem atentos, então, às informações, nos sigam nas redes sociais e lá vocês vão poder acompanhar bastante notícia até o próximo Boletim da Visão Econômica. Até lá, obrigada a todos. Tchau, obrigado e até o mês que vem.